Boa noite, amados. Graça e paz a todos. Que aonde você esteja agora, que você possa estar recebendo a presença do Senhor aí na sua casa, no conforto do seu lar. Estamos iniciando mais uma célula online. Que você possa agora, nesse momento, estar compartilhando o link desta célula com seus familiares, com seus amigos. Eu creio que muitas pessoas que estão nos assistindo agora são frutos de um convite. Assim como eu também sou fruto de um convite. Fui convidado um dia para estar aqui nessa casa e estou até hoje, para a honra e glória do Senhor. Então, que você possa estar convidando aquelas pessoas mais próximas de você. Amém? Estamos aqui hoje. Para quem não me conhece, eu sou Luiz. Essa aqui é minha esposa Fatinha. Aqui é o líder Luçando, que é da Palestina também. Sua esposa Cida. E vamos estar aqui ministrando a palavra do Senhor aqui com vocês, junto com vocês. Amém? Então, que vocês, aonde você estiver, se possível, você possa fechar os seus olhos. Vamos iniciar orando. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, por mais esse momento, por mais uma célula, Senhor, na tua presença. Quero apresentar, Pai, nesse momento, a vida de cada um, Pai, que está agora em casa, Pai, assistindo esta célula, Pai. Toca na vida de cada ovelha, de cada célula, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoa os líderes de cada célula também, Pai. Derrama sabedoria sobre eles, Pai. E em breve estaremos novamente, Pai, funcionando tudo normal, Pai. Eu creio que um pouco de tempo e tudo vai ficar como era antes, Senhor. Então, desde já eu já apresento nossas vidas, Pai, no teu altar, Pai. Cuida de cada um de nós. Apresenta a minha vida, a vida de Fatinha, a vida de Luçandro e a vida de Cida, Pai, no teu altar nessa noite, Pai. Que seja feita a tua vontade sempre, Senhor. Tu és bem-vindo neste lugar, tu és bem-vindo no meio de nós, Senhor. Então, fique à vontade, Espírito Santo, vem nos usar nessa noite como canal de bênção, Senhor. É assim que eu oro, em nome de Jesus, Pai. Amém? Amém, amados. Cida vai iniciar a leitura da palavra. Nós vamos debater aqui um pouco sobre Naamã. Creio que muitos ou todos já conhecem, essa história de Naamã, e a gente vai estar abordando esse tema. Orgulho quebrado e purificado pelas águas. Então, quando você se deixa Deus agir na sua vida, vir lhe moldar, coisas maravilhosas acontecem na sua vida. Curas maravilhosas, inexplicáveis, como no caso de Naamã, acontece em nossas vidas. Então, que nesse momento você possa estar com sua Bíblia, acompanhando a nossa leitura. Amém? Amém. Boa noite, graça e paz, igreja. A palavra de hoje está lá em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 até o 19. Conta a história de Naamã. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios, e era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te envio Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu
que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para que eu restaure a lepra de um homem? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busco ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram, e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que não a tomarei. E instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: Seja assim. Contudo, dê-se a este teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso, perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entrar na casa de Rimom, para ali adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também me tenho de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. E ele lhe disse: Vai em paz, e foi-se dele a uma pequena distância. A história de Naamã é uma história muito bonita. Se você prestar atenção, ela tem muito o que nos ensinar nessa noite. O primeiro ensinamento da história de Naamã era o propósito que Deus tinha para a vida de Naamã. Ele queria que Naamã fosse curado da sua lepra. Só que Naamã tinha outras lepras, não só a lepra física, ele tinha as lepras emocionais. Então Deus tinha um propósito da cura dele. Enviou primeiro a menina que foi presa, né? A menina de Israel que foi presa, foi levada em cativeiro e foi parar na casa de Naamã, para que ele soubesse que havia um profeta em Israel que poderia curá-lo. Porém, quando ele chega, né, na casa do profeta, que ele tem apenas uma mensagem, né? Eliseu nem se dá o trabalho de sair para falar com ele. Isso deixa indignado, porque como ele era um homem poderoso, um homem de respeito, no seu país ele era muito respeitado, então ele queria a mesma honra. Porém, naquele momento, o que Deus tinha para ele era apenas aquela mensagem. Então ele tinha que ser obediente, se ele quisesse a sua cura, e fazer conforme o profeta havia lhe dito. Só que ele não gostou. Ele simplesmente se indignou e saiu. Porém, o propósito de Deus era muito grande na vida dele, né? Então, os seus servos foi lá falar com ele. Porque se não tivesse esse servo para lhe abrir os olhos, se Deus realmente não quisesse que Naamã fosse curado, então ele simplesmente teria saído dali indignado, tinha ido embora e pronto, acabou a história. Mas o propósito de Deus era que Naamã fosse curado. Então ele obedeceu ao seu servo.
E foi. O interessante é porque, assim, Naamã tinha que mergulhar 7 vezes. Como Naamã estava, com a indignação que ele estava por não ter sido honrado, será se ele, na primeira vez que ele mergulhasse, se ele saísse curado, será se ele teria mergulhado as 7 vezes? Porque a cura dele, a cura que Deus queria para ele não era apenas a física. Então, se ele mergulhasse a primeira vez e saísse curado, pronto. Tinha saído curado. Mas o Senhor queria quebrar ele, né? Toda a sua vaidade, todo o seu orgulho. Era isso que o Senhor queria, porque o Senhor queria uma cura integral. Ele queria que ele saísse lá realmente purificado. Então, Naamã teve que se despir, né? Teve que se despir de toda a sua vaidade. Teve que entrar no Jordão, que é uma água suja, né? Teve que ser obediente, ele teve que mergulhar as 7 vezes, conforme o profeta tinha dito. Só que Naamã era uma pessoa boa. Desde o início da história, diz que ele era um homem valoroso. Eu acredito que ele realmente era uma pessoa muito boa, porque quando uma escrava vem dizer isso, né? Vem se compadecer da lepra do seu senhor, a ponto de dizer a ele que há alguém que pode curá-lo. Quando esse outro servo, né, que ele já tinha desistido de tudo, mas o servo vai lá e diz: Senhor, não faz isso. Se fosse algo difícil, o Senhor faria. Por que uma coisa fácil o Senhor não vai fazer? Então, realmente, ele era uma pessoa boa, porém ele tinha essas outras lepras, né, que era a vaidade e era o seu orgulho. E o Senhor queria quebrar tudo isso dele. É muito interessante a história de Naamã, porque tanto tem o propósito de Deus, como tem um quebrantamento, mas Naamã também, ele se mostra também muito agradecido. Né? No final, ele agradece ao Senhor, ele reconhece que só há um Deus, que é o Deus de Israel, né? Que é o Deus verdadeiro, que é o Deus vivo. E ele reconhece o Senhor que, no final das contas, a gente está aqui exatamente para isso, para ser curado das nossas lepras e para reconhecer o Senhor como Salvador das nossas vidas. E quando a gente vem para a casa do Senhor, a gente vem igual Naamã. Se não com lepra física, mas lepras emocionais. E a partir do momento que a gente entra na presença do Senhor, Ele vai nos moldando, vai nos transformando, vai quebrando todo o nosso orgulho, vai quebrando o nosso rancor. Muitas vezes a gente é tão orgulhoso ao ponto de dizer assim: eu não perdoo. Sabendo a gente que isso é um bem para a gente mesmo. Mas o nosso orgulho é tão grande que a gente fala isso. Então, a partir do momento que a gente conhece o Senhor nas nossas vidas, a gente começa a entender todo o amor que Ele tem por cada um de nós. E que a gente pode até chegar leproso na presença dEle, mas não permanece, porque Ele nos transforma, Ele nos aquebranta. Ele faz de nós um vaso novo, da forma que Ele quer. Amém? Amados, será se não estamos sendo esse Naamã da vida? Veja o que está se passando na sua vida. Examine-se, né? Veja o que foi que Deus fez para quebrantar Naamã, para que Naamã viesse se humilhar perante a ele. Usou uma lepra, usou uma escrava, para poder tirar não só a lepra física que está fora do nosso corpo. Talvez seja fácil tirar algo que esteja fora do nosso corpo. Talvez se a gente tem um sinal feio, é fácil de resolver. Uma cirurgia resolve. Se a gente tem um problema no braço ou numa perna, talvez uma cirurgia resolva. Mas e o que está dentro de nós? Será se uma cirurgia resolve o que está dentro de nós? Né? Então, veja o que foi que Deus usou. Servos, que naquela época era ninguém, não tinha nenhuma honra para falar, para dar conselhos para seu senhor.
E Naamã escutou seus servos, né? E veja como Deus liberou a cura para Naamã. Colocou ele para mergulhar no rio mais sujo que tinha. Que até ele ficou indignado porque não me mandou para outro. Porque Deus queria que ele fosse para aquele rio. Quem sabe o que você está passando hoje? Quem sabe o que você está passando hoje? A sua reação perante ao Senhor. Quem sabe se não a sua cura não vai chegar? A tua cura está batendo na porta, né? Então não vamos desistir do Senhor. Não vamos desistir de estar na presença do Senhor. Porque só quem pôde curar Naamã foi o Senhor. Então é como eu disse agora há pouco. Se você tem um problema físico, uma cirurgia pode curar. Mas se você tem um problema emocional, se você tem seu orgulho, se você tem aquilo que o Senhor não quer que você tenha dentro de você, se você gosta de humilhar o povo, se você gosta de ser o maior, né? Então, só o Senhor é quem pode aquebrantar, é quem pode te curar. E o Senhor só pode te curar, meu irmão, você que está em casa, você que está passando por dificuldades, você que está passando por aflições, ponha-se aos pés do Senhor. Porque só o Senhor é quem pode nos dar. Só o Senhor é quem pode te curar fisicamente, é quem pode te curar emocionalmente. Só isso. É tanto que Naamã era um homem importante, era um líder de exército, era um homem importante dentro de seu país, e nada pôde curar a lepra de Naamã. Por quê? Porque a lepra era só uma desculpa para que Naamã viesse se humilhar e se ajoelhar aos pés do Senhor. Vamos ser esse Naamã. Vamos ser esse Naamã. Depois dessa célula, se você não tem um conhecimento da história de Naamã, pega a Bíblia, procure, leia a história de Naamã, se aprofunde e seja esse Naamã. Porque hoje e sempre, só quem pode nos dar, só quem pode nos acalentar, só quem pode nos curar é o Senhor. Amém? Então, amados, como nós vemos na palavra, quando nós se achegamos ao Senhor, é normal que nós chegamos a Ele com feridas físicas, talvez, mas com certeza mesmo nós chegamos com feridas na nossa alma, no nosso emocional. Interessante como o Senhor deixa a lepra física de Naamã por último. Então, cada mergulho que Naamã deu naquele rio, eu creio que não foi em vão. Não era simplesmente para testar a obediência de Naamã. Porque é uma coisa que a primeira coisa que Deus trabalha em nós, quando nós se achegamos na presença de Deus, quando nós assumimos um compromisso de servir a Deus, Deus vai testar a nossa obediência. Sem obediência não tem contrato com Deus, não tem comunhão, não tem acordo com Deus. Se nós
não obedecermos, se nós não praticarmos o que pregamos ou o que aprendemos, então não serve. Então Deus começou testando Naamã em todas as áreas, até chegar na lepra final, né? Na lepra física, a exterior. Deus começou quebrando o orgulho dele, quando ele recebeu aquela mensagem: vai, se joga naquele rio sujo. 7 vezes, viu? Não é só uma não, é 7. E como o Cida falou, talvez se ele tivesse sido curado na primeira, ele não tinha sido obediente de mergulhar as outras 6 vezes. Então, Deus tratou. Olhem, depois vocês voltem lendo, depois vocês vão ler aí, e perceba o Naamã que chegou a primeira vez na presença do profeta. E ele foi lá, dali ele já saiu, Deus moendo, Deus quebrando, passando a lixa grossa, de capitão ali, de chefe, passar a ouvir os seus servos, os conselhos dos seus servos. Olha que interessante, como Deus faz, como Deus age conosco, mas isso precisa da nossa permissão. É normal nós chegar na presença do Senhor rebelde, teimoso, né, na nossa linguajar, chegar com aquela teimosia, que fomos criados numa cultura de talvez fazer o que dá na mente, responder à altura, não respeitar autoridades, porque eu vim conhecer o que é autoridade na minha vida depois que eu conheci a palavra de Deus. Até então eu não sabia o que era autoridade. E hoje eu sei que eu tenho que respeitar. Toda autoridade está acima de mim, porque ela é constituída por Deus. Nenhuma autoridade chega a nenhuma posição se Deus não permitir. Então é isso que Deus faz. E eu creio que cada mergulho que Naamã deu naquele rio estava curando ali a teimosia, né, como a gente fala, que é a rebeldia, curando o orgulho, curou tudo, a avareza se tinha, o que você imaginar, aquilo que a gente geralmente carrega quando não conhecemos os princípios do Senhor. Porque às vezes nós fomos criados com um princípio mundano, são outras normas, né? E quando a gente vem para a presença do Senhor, parece que essas coisas, a vontade de Deus não serve para a gente. É uma afronta o que Deus determina que nós façamos. Mas quando nós quebramos nosso orgulho, quando nós resolvemos obedecer, Deus vem e transforma. Então, Naamã chegou rancoroso, né? Lá, ó, superioridade. Mas quando ele voltou daquele rio, ele voltou outra pessoa, humilde, reconhecendo quem era Deus, reconhecendo quem era aquele profeta. Então que você possa refletir nessa noite sobre isso. Talvez você já tenha um longo tempo de caminhada na presença do Senhor, mas talvez você ainda não permitiu que o Senhor lhe moldasse. O seu orgulho ainda está falando mais alto na sua vida. A teimosia ou a rebeldia está falando mais alto na sua vida. Então, não há transformação, não há cura, se primeiro não for quebrado o orgulho. Amém? Então, passar aqui a palavra para a Fatinha. Eu creio que ela ainda tem mais para falar. Cida, quer comentar algo? Algo também que a história de Naamã também vem nos ensinar. Naamã, ele quase perdeu tudo o que ele queria, porque ele foi para lá simplesmente para ser curado da lepra.
Mas o seu orgulho era tamanho que ele quase perdeu a sua bênção, da sua cura, por conta do seu orgulho. Muitas vezes a gente vem para a igreja, né, por causa de uma cura. Às vezes a gente precisa ser curado de outras coisas, mas a gente não abre mão. Né? Sabe, igual a gente costuma falar, aquele pecadinho de estimação. Muitas vezes a gente deixa de receber a nossa bênção por conta de um pecado que a gente não abre mão. Então hoje é o dia de nós abrirmos mão de todos esses pecadinhos que tá lá escondidinho, que a gente vai só alimentando ali e não deixa acabar. Então hoje é o dia de, assim como Naamã foi curado, a gente também ser curado. A gente colocar para fora e abrir mão de tudo isso, para que realmente a nossa bênção possa chegar nas nossas vidas. Amém? Graça e paz, igreja. Essa história de Naamã vem nos trazer tantos ensinamentos, né? Se você ler ela bem direitinho, essa história tem muitos a nos ensinar. Primeiro ponto, essa escrava, né? Essa menina que falou que existia um profeta que poderia curar Naamã. Ela poderia ter se vingado de Naamã por raiva, por rancor, um coração endurecido por ter sido tirado da sua família, talvez naquela época tinha tantas guerras, talvez a família dela tenha sido morta, mas não. Ela se dispôs a ajudar aquele homem. Isso nos traz um ensinamento belíssimo, né? De perdoar. Naquele momento, ela resolveu perdoar e se deixar ser usada por Deus. Então, ela foi para lá por um propósito. Então, tem coisas na nossa vida que acontecem que a gente fica, Senhor, por quê? Será se eu mereço passar por isso? Mas tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Segundo ponto que eu achei bem interessante é um homem rico, muito respeitado, uma autoridade, escutar um conselho de uma escrava. Eu chego a imaginar que ele já estava desesperado. Ele já tinha procurado médicos, já tinha corrido atrás de uma solução para a sua cura e não tinha encontrado. Então, olha como Deus começou já a quebrar Naamã, sabe, em todos os pontos. Ouvir aquela pessoa que para ele talvez não significasse nada. Era simplesmente uma serva, uma escrava. Né? Terceiro ponto, Naamã vai porque ele já tinha tentado de tudo, então talvez ele tenha se imaginado. Isso não tem na Bíblia. Eu que na história, né, me imaginei como ele naquele momento. Vamos ver se realmente, né, esse homem tem poder. Como autoridade, ele já era bem recebido, né, pela sociedade. Por onde ele passava, todo mundo recebia ele muito bem, né, servia a ele da forma que ele merecia. Ele achava que ia ser também recebido dessa forma. E aí Deus quis trazer para o coração dele a humildade. Porque quando chega lá diante daquele profeta, o profeta nem recebe ele, né? Ele só manda um recado. Diga a ele que vá lá no Rio Jordão, mergulhe 7 vezes e ele será curado. Mas como assim? O cara nem olhou para mim. Isso é uma falta de respeito. Eu imagino que ele ficou desse jeito, né? Isso é uma falta de respeito. Eu sou uma autoridade. Eu sou rico. Porque às vezes as pessoas acham porque tem bens, é bem sucedido na sociedade, que as pessoas olham para você e dizem, ele é o cara. Acha que é melhor do que todo mundo. E Deus, ele se mostra em pequenas coisas, principalmente na humildade. E aí ele volta chateadíssimo, quase perdendo a sua bênção, porque talvez ele estava de nada, ele nem saiu para me receber indignado, e Deus tratando. Aí, mais uma vez, quem aconselhou Naamã? Um servo, que talvez para ele não seria nada,
Ele simplesmente trabalhava para ele. E o servo vai e diz, o que custa? Você mergulhar 7 vezes, não custa nada, tenta. Mas Naamã, naquele momento, talvez ele diz, como assim, eu entrar numa água suja dessa? Na frente de todo mundo, ter que tirar a minha roupa? Não, vou não. E aí, mais uma vez, Deus fere o orgulho de Naamã. E aí o servo insiste. Porque Deus, ele é tão maravilhoso, que ele não desiste da gente fácil. Ele fica sempre insistindo. Nós é que desistimos de Deus. Mas ele nunca vai desistir de nem um filho dele. Como ele não desistiu de Naamã. Sempre tinha uma pessoa para estar insistindo. E aí todo mergulho que Naamã dava, ele levantava e olhava para as suas feridas e via que as feridas ainda estavam ali. E ele precisava mergulhar de novo. Porque muitas vezes Deus precisa nos amassar. Sabe? Nos amassar como uma batata para fazer um purê. Para poder a gente enxergar que toda autoridade, todo poder, toda honra e toda glória é dele. É ele que faz. Que nós não somos nada, que o dinheiro não compra nada, que o dinheiro não significa nada, que o nosso recurso, a nossa fama não significa nada para Deus. Ele tem que estar acima de tudo e de todos. E aí, quando eu acredito que todo mergulho que Naamã dava e subia, algo era quebrado na vida daquele homem. A palavra fala que ele era um homem bom, que ele era um homem de posses. Ele era um homem que as pessoas admiravam, né? Tudo indica que Naamã era um homem bom. Mas nem sempre nós somos bons o suficiente para Deus. Porque aparentemente, a nossa aparência pode parecer boa para as pessoas, com alguns atos de caridade, alguns gestos que a gente pode fazer com alguém, e as pessoas olham e dizem assim, nossa, fulano é bom, né? Cicano é muito bom. Mas bom para Deus é quando nós se aquebrantamos verdadeiramente diante dele. É quando nós deixamos de ser nós mesmos para fazer a vontade do Pai. E aí nós somos bons diante de Deus quando o nosso orgulho é quebrado, a nossa falta de perdão é quebrada, a nossa falta de amor é quebrado. E isso aí Deus vai acrescentando o fruto do Espírito Santo, né? Que é a bondade, a benignidade, o aquebrantamento, o amor. E aí quando Naamã foi curado e levantou, nossa, ele sentiu uma gratidão enorme. Porque a primeira coisa que ele pensou foi, eu vou voltar lá. E vou pagar. Eu vou dar ouro a ele, eu vou dar tecidos de linhos a ele, eu vou dar prata a ele. E mais uma vez, eu acredito que 7 coisas foram quebradas na vida de Naamã no mergulho, mas ainda faltava mais uma. Que eu achei assim, o Espírito Santo falou nessa hora assim, poderosamente na minha vida. Quando ele volta lá e diz, você é o cara. Nossa, realmente eu fui curado, você tem poder. E o profeta sabia que a honra era do Senhor, não era dele. O profeta diz, vá em paz. Tipo assim, eu não quero o seu ouro, eu não quero sua prata, pega tuas coisas, teu recurso e volta. Mais uma vez, Deus ensinou para Naamã, naquele instante, que não foi por merecimento dele ter sido curado. Foi pela graça. A graça não pode ser comprada. Deus curou não porque ele merecia ser curado, não porque ele era tão bom a ponto de ser curado. Nós não somos bons o suficiente para Deus, mas é pela graça de Deus que é acrescentado nas nossas vidas as bênçãos vindas do Senhor. Mais uma vez, o Senhor ensinou para ele, ei, já foi pago. Deus vem nos ensinar hoje, já foi pago. É pela graça que o Senhor nos enxerga, é pela graça que o Senhor nos cura, é pela graça que o Senhor nos renova a cada dia. Sabe por quê? Porque Jesus pagou com preço de sangue pelas nossas enfermidades, pelas nossas dores, pelas nossas transgressões. Não sabe? Ele pagou um preço muito alto lá na cruz. Então é por isso que não existe preço.
Não existe preço para as bênçãos do Senhor. Tudo que nós temos, tudo que é derramado na nossa vida é pela graça. Nós somos salvos pela graça, né? Pelo preço que Jesus pagou naquela cruz. Então, esse estudo vem nos ensinar muitas coisas. Que não importa o que você está vivendo nesse momento. Não importa quem lhe feriu. Não importa o que você passou. Sempre decida a perdoar. Sempre se decida a estar nos pés do Senhor. Espera, não pela cura do homem, mas espere pela cura do Senhor, que Ele pode não lhe curar como Ele curou Naamã fisicamente. Mas eu tenho certeza que se você estiver nos pés do Senhor, espiritualmente você é curado. Eu conheço tantas pessoas, eu tenho uma amiga que ela está com um problema de saúde muito grave. Mas ela tem uma fé extraordinária. Que eu falar com ela, eu sou curada, sabe? Pela fé, pela força que ela tem, sabe? A disposição que ela tem de mesmo assim, ela está ali dizendo assim, Fatinha, mesmo que se Deus não me curar, mas eu sou curada por dentro, porque eu tenho a paz que excede todo entendimento, que só Deus é quem pode nos dar. Então, é uma história muito, muito linda e muito interessante. Que talvez a tua cura esteja batendo na sua porta. Talvez você esteja com a lepra fisicamente e talvez espiritualmente, ou na sua alma. Que nesse caso só Deus pode te curar. E às vezes por conta do seu orgulho, por conta de você não buscar, você perde. Naamã quase perdeu a bênção dele. Quase perdeu a cura dele. Quantas vezes tem pessoas que nós, líderes, ficam insistindo, né? Fica insistindo, não sai da presença de Deus. Olha, tenha mais paciência com seu marido, tenha mais paciência com a sua mulher, não sabe? E vai aconselhar a ponto de pessoas chegar a dizer, nossa, que líder chato. Eu não quero, eu não vou perdoar, eu não vou. Então, é uma decisão de cada um. Mas quando nós se decidimos sempre perdoar, sempre a estar disposto a estar nos pés do Senhor e buscar mais dele, todos os dias nós somos curados. Porque quando nós chegamos na presença de Deus, é assim. Quando eu cheguei na presença de Deus, eu era a pessoa mais boa do mundo. Né? Melhor do mundo, mais boa do mundo. Mas eu tinha tanta lepra dentro de mim. Tantas. E Deus vai quebrando uma por uma. Vai curando uma por uma. Porque na presença dele, ele sempre vai nos tornar mais parecido com Jesus. Jesus veio para pagar um preço, né, pela nossa vida, para nos dizer que nós somos capazes. Porque Jesus, ele veio 100% homem para cá. E ele foi capaz de perdoar, ele foi capaz de ensinar, ele foi capaz de carregar aquela cruz, ele foi capaz de ser crucificado por nós. Então ele está dizendo, eu vim como um homem, então você é capaz. Você é capaz de ser curado, você é capaz de dar o seu melhor, você é capaz de ser uma pessoa diferente. Então eu creio que nessa história de Naamã, por tudo isso que aconteceu, por ele já ser uma pessoa boa, naquele rio, ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Naquele rio era necessário tudo isso acontecer. Era necessário aquela menina ir para a casa dele, era necessário que ele passasse de pessoas para pessoas, era necessário ele buscar a sua cura, porque imagina, um homem rico, um homem respeitado, um homem poderoso, de repente vem uma sentença de morte. Pronto, acabou. Né? Acabou, estou morto, vou só esperar, porque naquela época a lepra era uma sentença de morte, não tinha cura. Você era afastado das pessoas, você era isolado num lugar bem longe. E quando você chegava no lugar, as pessoas já gritavam, olha o leproso, imagina a humilhação. Olha o quantas coisas esse homem passou. Mas era necessário que ele passasse por tudo isso, para naquele dia, naquele lugar e naquela hora, ele ter um encontro com Deus. E quando ele mergulhou as 7 vezes que ele levantou, a Bíblia fala que a pele dele foi curada e ele ficou como a pele de uma criança. Então todos os pecados daquele homem ficou naquela água, né? E quando ele nasceu de novo, né, como a palavra diz. Quando nós temos um encontro com o Senhor, nós nascemos de novo.
E foi isso que aconteceu com Naamã. Eu creio que era necessário tudo aquilo acontecer para que ele viesse conhecer o Deus que nós conhecemos hoje. E eu creio que a vida dele foi transformada a partir daquele dia. E que grandes coisas o Senhor fez através da vida deles. Amém, amados. Então que nós não esqueça que Deus olha de dentro para fora. Deus examina, o Senhor examina nossos pensamentos. Né? Deus visita, a todo momento Deus está visitando nossos pensamentos. Então, enquanto Naamã estava preocupado com a cura física dele, o Senhor estava preocupado com a cura interior. E eu não sei o que você tem colocado no altar do Senhor, não sei qual a sua dificuldade, o que você está passando, mas eu peço que você agora volte um pouco a examinar a você mesmo, se você está na presença do Senhor com seu orgulho quebrado, com a sua rebeldia quebrada. Mas como é que eu sei que eu sou orgulhoso, como é que eu sei que eu faço essas coisas? Eu não acho que eu faço essas coisas. Como Fatinha falou, quando a gente chega na presença do Senhor, a gente se acha a melhor pessoa do mundo. Um amor de pessoa até conhecer o amor de Deus. E é totalmente diferente. Então, que você possa se examinar. Assim como Deus nos enxerga do interior, nós também podemos enxergar o nosso próprio interior. Nós não podemos enxergar o interior do nosso irmão, mas o meu interior eu posso examinar. O meu pensamento eu conheço. Então, se sua bênção, se sua cura não chegou ainda, é porque Deus está esperando você ceder, deixar seu orgulho de lado, aí ele vai começar a agir. Lembre-se que a lepra de Naamã foi a última cura. Primeiro foi a cura interior. Interessante que lá em Lucas 4:27, Jesus fala de Naamã. E Jesus falou assim: e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Como assim? Muitos leprosos existiam em Israel, na terra do profeta, mas não creram no Senhor, ou então não quiseram largar a vida que eles tinham para receber a cura. E vem Naamã de outro país para receber a cura do Senhor. Interessante. E você às vezes está há um bom tempo na casa do Senhor, na presença do Senhor, e não houve mudança na sua vida. Então é tempo de se autoexaminar e ver o que está faltando ainda, ser curado interiormente na sua vida. Essas coisas aqui, a exterior, são as demais coisas. Quando Deus fala, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, são essas coisas. Busque primeiro, deixe o reino entrar na sua vida, deixa Deus purificar a sua vida, e o resto Ele vai fazer, pode ter certeza. Amém? Então nós vamos colocar um louvor e vamos estar adorando o Senhor e encerrando a célula que já deu aqui nosso horário. Você possa estar aí adorando o Senhor, aonde você estiver. Amém?
com as águas do rio, então subirei como na mão curando. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, oh meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Aleluia. Oh, amados, que você possa agora se desprender de todo o seu eu e que você ainda nessa noite esteja examinando as Escrituras, que você possa estar buscando entender o que essa palavra falou nessa noite. Eu creio que tem muito mais ainda para falar. Deixa o Espírito Santo tocar na sua vida. Deus quer fazer algo grande na sua vida, mas aquilo que está impedindo, às vezes só depende de você. Só depende de você aceitar aquilo que o Senhor talvez já até determinou na sua vida, mas você ainda está com o coração rebelde, você ainda está usando de ignorância talvez, mas Deus está sempre de braços abertos. Assim como Deus insistiu na vida de Naamã, até que ele recebeu a sua cura, então faça também, permita que Deus toque na sua vida. Então essa era a palavra que nós tinha para vocês nessa noite, meus amados, que vocês possam ficar aí com a presença do Senhor, que o Espírito Santo possa estar enchendo os corações de vocês nessa noite, assim como nós fomos abençoados com essa palavra, que vocês também possam ser abençoados, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.